Atos capítulo 10. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado desta visão, eis que os anjos enviados da parte de Cornélio, ou homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito. Vamos ler juntos a partir daqui? Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. 23 ainda. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Até aqui. Meus queridos irmãos, como eu disse, existe um problema chamado visão, que por causa do pecado ele está presente na nossa vida. E enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos nos voltarmos sempre ao nosso Deus, para termos essa visão de Deus renovada no nosso coração e na nossa mente. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, nós vamos ver que Deus, lá no Gênesis ainda, chama um homem chamado Abrão, que depois passa a se chamar Abraão. Deus designa para ele um propósito e diz que esse propósito é que Abraão fosse bênção para todas as nações da terra. Por que Abraão precisava sair do seu lugar? Primeiro, porque o lugar onde Abraão estava inserido, a sua comunidade, a sua família, o povo caldeu, era um povo que tinha muitas divindades, tinha os seus muitos ídolos, e aquilo que Deus tinha a realizar na vida de Abraão, se ele continuasse ali, não tinha como fazer. Então Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu tenho algo para você, você sai daí
e você vai para um lugar. Que lugar é esse? Deus não fala. Deus não designa o lugar de imediato. Não diz assim, ó, em tal lugar assim, assim, e aí se fosse nosso tempo ia colocar no GPS, né? Ia chegar lá. Mas Abraão creu nessa promessa. Então, em primeiro lugar, ele precisava sair de um lugar, de uma região, de um povo, de uma comunidade, de uma família que não adorava somente a Deus, para que ele pudesse adorar um Deus vivo e verdadeiro. E assim ele faz. E ele vai para essa terra. Só que lá nessa terra tinha quem? Os cananeus. Quem são os cananeus? Os descendentes de Cã. Lembra lá? Sem Cã e Jafé? Só que Cã não é da linhagem real, da linhagem do povo de Israel. E esses cananeus também se tornam idólatras. Esses cananeus passam a adorar muitos deuses. Esses cananeus são pagãos, não são do povo de Deus. E quando lá na frente Deus vai restaurar o povo, tirando eles daquela idolatria do Egito que ali existia, também com seus muitos demônios que eram adorados, porque é isso que Faraó e o Egito fazia. Deus dá uma ordem para eles, para que vocês habitem essa terra que eu prometi a Abraão. Vocês precisam exterminar esse povo que aí vive. E o povo de Israel cumpriu isso? Cumpriu até certo ponto. Fizeram até certa parte, não fizeram por completo. Por que Deus ordena isso? Deus é terrível, Deus é mau, Deus manda matar esse povo. Que isso? Que Deus é esse? Meus irmãos, Deus tinha um propósito nisso, porque Deus sabia do coração do homem. O homem, como ele não consegue adorar a Deus por causa do pecado, não consegue reconhecer quem é Deus, ele vai procurar algo para adorar, ele vai procurar algo para que ele possa se devotar. Alguns se devotam a um ídolo criado, de barro, de madeira ou outro objeto qualquer. Outros criam o ídolo do sexo, outro cria o ídolo do dinheiro, outro cria o ídolo do poder, e assim vai criando os seus próprios ídolos. Você sabia que o seu filho pode ser um ídolo para você? Sabia que o trabalho pode ser um ídolo para você? Você sabia que o seu veículo pode ser um ídolo para você? Então nós vamos criando os nossos próprios ídolos. São chamados ídolos do coração. Então, diante desse cenário, Deus quer trabalhar algo, porque Deus quer ser o único a ser adorado. Entre todos os povos, entre todas as etnias da terra, entre todas as famílias da terra, Deus quer ser adorado. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós, para o seu povo, para a raça humana. Nós poderíamos chamar que esse é o propósito eterno, esse é o propósito global, esse é o propósito integral de Deus, de ser o único a ser adorado. O povo de Israel, amados, eles entenderam isso até certo ponto. E sabendo de como era o homem, Deus então cria várias leis, várias regras. Se você ler Levíticos, você vai ver ali várias ordenanças do que deveria ser feito. Só que pela limitação do homem e dessas leis, o homem então começou a distorcer e não entender o que Deus queria com tudo isso. Quando Jesus vem, os judeus então, eles ainda com a sua mente um pouco fechada, o seu coração ainda não estava totalmente aberto ao propósito de Deus. O que esses judeus fazem? Rejeitam Jesus. Esses judeus, eles estão ainda apegados aos aspectos da lei, e então precisa que o Espírito Santo trabalhe o coração deles, para que eles pudessem entender que toda aquela lei, todas essas ordens que Deus tinha dado no passado, desde Abraão, de como eles deveriam fazer, depois com Moisés. Você lembra que Moisés teve o primeiro tablet? E as primeiras mensagens na nuvem também é lá com Moisés.
Tem esse negócio de nuvem hoje na internet? O povo acha que é coisa de agora, mas não, já tinha lá. Então essas leis são todas dadas, são todas passadas para o povo, mas pela limitação, ainda, mesmo Jesus vindo, agora eles precisam ser trabalhados. Por que eu estou apresentando todo esse panorama? Para que nós possamos entender qual é o pensamento de Pedro. Pedro mesmo caminhando com Jesus durante 3 anos, mas Pedro ainda estava enraizado no seu coração e na sua mente toda essa mentalidade judaica, dos aspectos da lei. Jesus, antes da sua ascensão ao céu, enquanto estava aqui e também nesse período antes da sua ascensão, ele deixou uma ordem para o seu povo. O seu povo precisava ir pregar o evangelho onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Bom, nós estamos aqui no texto que nós lemos no capítulo 10. O evangelho já tinha sido pregado em Jerusalém. Se você ler os primeiros capítulos de Atos, Jerusalém já está sendo conhecedora do que Jesus fez. No capítulo 3, no capítulo 4, nós vemos inclusive discurso do próprio Pedro no templo. Depois nós vamos ver Filipe, na região de Samaria, pregando o evangelho. Nós vemos a morte de Estevão. Então todas essas narrativas aqui vai mostrar que o evangelho, ele está em Jerusalém, Judeia e Samaria. Mas a ordem de Jesus é que o evangelho chegue onde? Até os confins da terra. Não poderia ficar restrito somente àquela pequena região e apenas para um grupo de pessoas especiais, os judeus. O evangelho precisava ir para os pagãos. O evangelho precisava chegar para os gentios. Como Deus conhece o coração do homem, como Deus conhece a minha limitação e conhece a sua limitação, as nossas limitações, e conhecia a limitação de Pedro, precisava acontecer algo especial. Cornélio, ele é um gentio. Cornélio não é judeu. Cornélio tem a ver com o Império Romano. Cornélio é um centurião, ele lidera um grupo de 100 soldados. Tem pessoas que estão sob a sua ordem. Ele lidera uma corte italiana, chamada italiana, que pertencia a esse Império Romano. Ele tinha pessoas a seu serviço. E a Bíblia fala que ele era um homem piedoso, mesmo não conhecendo totalmente a Deus, mas ele orava. Irmãos, não me pergunte como que era a oração dele. Não me pergunte se ele orava em nome de Jesus, que isso aí a Bíblia não fala. Mas o texto vai nos dizer que o anjo aparece para ele e fala: Cornélio, as suas orações foram ouvidas. Ouvidas. De alguma forma, Deus agiu para que mesmo esse homem que não conhecia ainda sobre Jesus totalmente, fizesse e vivesse uma vida piedosa. E aquilo que ele estava buscando, agora o anjo diz: vai acontecer. Vai acontecer. Como assim vai acontecer? Olha, pega pessoas e manda aí chamar um homem. Acompanhe comigo o texto. Capítulo de número 10. O capítulo de número 10, versículo de número 5, diz assim: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Queridos, veja que Cornélio entende de forma clara o que é revelado a ele. E o anjo dá um endereço certinho: você vai em tal lugar, você vai na casa de fulano de tal, e vai estar lá Simão Pedro. E você então vai mandar chamar esse homem. E o texto diz que ele chama 2 servos e chama um soldado, um desses que estava sob a sua tutela. E o texto nos diz que ele também, esse soldado também é piedoso. Ou seja, a vida de piedade de Cornélio já estava impactando a vida do seu soldado. É o que nós chamamos de bom testemunho.
nós vemos que Cornélio já dá um bom testemunho a respeito de Deus, não conhecendo totalmente a Deus. Meus amados irmãos, em toda cultura, em toda pessoa neste mundo, por mais que o Evangelho ainda não chegou lá, na sua profundidade, na sua completude, por mais que ainda as pessoas não tenham acesso à palavra de Deus totalmente dita, Deus deixou um pouco de, vamos dizer, entre aspas, de divindade no coração dessas pessoas, de temor, de um certo, de que ele precisa de um Deus. E o problema é que se nós não buscarmos corretamente, como que nós vamos conhecer o verdadeiro Deus? Hoje mesmo à tarde, quando estávamos com uma das famílias lá, onde a gente costuma ir compartilhar o Evangelho aos domingos à tarde, né, seu Nildo? Eu comecei a falar algumas coisas da palavra e essas falas, elas tinham a ver com apontar algumas coisas que são pecaminosas. E uma dessas pessoas que estavam lá conosco, que estava ouvindo da palavra, essa pessoa virou para nós e disse assim para eu e o seu Nildo e o nosso outro irmão que estava conosco hoje, disse assim: essa pessoa sou eu. Ela disse assim: essa pessoa sou eu. Eu falei: você entendeu o que é isso mesmo? Não, essa pessoa sou eu faço isso. Coisas que não agradam a Deus, eu faço isso. Então o Espírito Santo já deixa ali coisas e situações em que a pessoa já vai ter algo que vai ser essa ponte para que ele possa entender qual é o propósito de Deus. E quando você vai então e apresenta o Evangelho, ela cai em si, é eu mesmo. Cornélio fazia algumas coisas, mas faltava algo para o seu coração. Ele tinha uma vida de piedade, mas precisava conhecer o Evangelho. Aí, irmãos, o versículo de número 9 nos diz de como que Deus tratou o coração de Pedro. Primeiro, Deus se revela através dos anjos a Cornélio, mas agora tinha outro, meio durão, cara meio difícil de lidar com ele, chamado Pedro. E só uma forma especial, sobrenatural, podia ser usada para que o coração de Pedro pudesse ser mudado. E diz assim, acompanhe comigo a partir do versículo 9: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Só que tem um problema, estava com fome, quis comer, e enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Meio-dia, alguns já almoçaram, né? Tem uns que gostam de almoçar 9h30 da manhã, 10 horas, 11 horas, meio-dia, e tem aqueles que quase que almoçam e jantam junto, lá para as 3, 4 horas da tarde, né? Tem uns que é assim, trabalha tanto, ou corre daqui, faz dali, quando chega em casa já é 2 horas, enfim, mas aqui, meio-dia, e Pedro então resolve orar, vou orar, hora sexta ele resolve orar, estava com fome. Vamos apenas imaginar a cena. Ô mulher, pessoal, ô Simão Curtidor, pede a sua mulher aí, pede o povo para se juntar aí e prepara a comida, enquanto isso eu vou orar. E o texto diz para nós que enquanto ele estava orando, sobreveio sobre ele um êxtase. E o versículo de número 11 então diz: então, nesse êxtase, nesse momento de oração, nesse momento em que estava lá sendo preparada ainda a comida, versículo 10 nos fala disso, desce um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra por 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. Vou dar uma pausa aqui. Levíticos 11, versículo de número 5, vai mostrar essa mesma realidade. Animais que não deveriam ser comidos pelos judeus, porque eram considerados imundos. Então essa narrativa faz sentido para Pedro, ele vai entender muito bem isso aqui. Tinha esses 3 tipos de animais: quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
Versículo 13: e ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Meus amados irmãos, Pedro, sabendo da lei, sabendo dessas leis levíticas, ele diz: bom, quadrúpedes, répteis da terra, eu não vou comer, não vou tocar. Essas aves dos céus não é para mim. Não tem como, não existe essa possibilidade. E qual é a palavra para ele? Aquilo que Deus abençoou, aquilo que Deus purificou, aquilo que realmente é de Deus, você não deve rejeitar, você não deve considerar como comum ou imundo, porque foi o quê? Purificado, foi transformado, foi mudado. Porque se nós olharmos para a narrativa bíblica como um todo, a palavra de Deus vai nos dizer que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas é o que está aqui no coração, na mente, é aquilo que a gente coloca para fora, é aquilo que a gente vai falar. E aqui eu quero fazer um parênteses: como está o seu coração, meu amado irmão? Como está a sua mente? Da sua boca saem coisas boas, da sua boca saem palavras abençoadoras. Pedro está preocupado com o ritualismo, Pedro está preocupado ainda, a mente dele ainda está presa a todos aqueles rituais judaicos que ele ouviu do seu avô, do seu tataravô, dos seus pais, de todos os religiosos da época, de todos os judeus, de todos os escribas, de todos os fariseus, de toda a sua comunidade, de toda a sua cidade. Aquilo foi impregnado no seu coração e na sua mente. Ele estava de todo errado? Não, não estava de todo errado. Quantas coisas, meus amados irmãos, é que eu vou pegar meu amigo Odaí, não me expulsa lá da sua casa não, tô Odaí, que é o nosso presbítero emérito. Quantas coisas mudaram na vida da igreja desde que Odaí chegou aqui? Para começar, os bancos. Meus irmãos, quando eu vim para cá, os bancos daqui eram ruins demais, mas era o que a gente podia naquela época, né? Para começar, o templo era diferente, era virado para lá. Estou falando de coisas estruturais, mas quantas coisas mudaram também da visão da igreja, da forma da igreja adorar, da forma da igreja cultuar, da forma da igreja valorizar a palavra, porque há um crescimento, há uma transformação que ela vai acontecendo de forma gradativa, e assim, amados, é a revelação de Deus. Aos poucos ela foi abrindo, é igual o livro, página por página, e cada vez que você vai lendo mais você vai conhecendo. Pedro ainda não tinha a completude do que era o evangelho, do que era a palavra de Deus, do que significava compartilhar aquilo que ele aprendeu com outros. Por isso dessa revelação, por isso de aparecer para ele esta visão. Só que Pedro está ainda um pouco relutante. Pedro diz: Senhor, de modo nenhum. Você acha que eu vou comer isso? Não vou, não faz parte do meu cardápio, não acostumei com isso, não gosto de churrasco, não gosto de pudim, brincadeira. Por 3 vezes aconteceu isso, e o texto diz no versículo 16 que na 3ª vez foi recolhido tudo ao céu. Versículo 17, acompanhem comigo. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que significava aquilo, os homens chegaram e perguntaram pela casa, e chamando, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E enquanto meditava acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais.
a que vieste? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto, temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro convidou-os a entrar, e no dia seguinte levantou e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. A cidade tinha uma certa distância, não dava para fazer a caminhada no mesmo dia, por isso Pedro então convida aqueles homens a entrar. Eles dormem, no dia seguinte é que eles vão. O que Deus está aqui, amados, tratando com Pedro é: Pedro, tem pessoas que até hoje os judeus consideravam não dignos do Evangelho, mas você foi chamado a levar esta mensagem para aqueles que não são considerados dignos. Se nós fôssemos fazer uma enquete aqui, não quero constranger nenhum dos irmãos, mas é apenas para nós refletirmos. Quantos de nós talvez seríamos considerados indignos do Evangelho de Jesus? Talvez você que está aqui nesta noite foi abusado quando criança. Não sou digno de Jesus. Talvez você não teve pai, não teve mãe, não teve uma família para cuidar de você, e você se considera indigno, ou você se considerou indigno. Talvez você cometeu coisas terríveis e você foi considerado indigno, ou se considerou indigno, ou talvez hoje você ainda se considera indigno de Jesus e do Evangelho de Jesus. Mas o anjo disse para Pedro: Pedro, aquilo que é indigno, aquilo que é impuro, aquilo que é comum, não faça isso, Pedro, porque toda essa indignidade, toda essa impiedade, todos esses medos, traumas, todas essas situações que talvez você está carregando, ou você já carregou, ou ainda tem algum resquício disso, lembre-se que aquele que é digno, Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele se fez indigno por nós, porque na verdade nenhum de nós somos dignos, se olharmos para nós mesmos na nossa humanidade. Mas Jesus, Ele levou toda a indignidade naquela cruz. Pense na humilhação de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, que estava na eternidade todo perfeito, e Ele participou da criação, Ele rompe a eternidade, entra aqui, neste mundo, Ele vive entre nós, e Ele vai praticamente nu para aquela cruz, totalmente despido de tudo, da sua glória e também até de vestimentas. Lembra que uma parte das suas vestimentas foram rasgadas e distribuídas, e fizeram lá uma rifa, um para o ímpar com soldados. A cruz, irmãos, ela era considerada tão indigna, que os romanos, por mais pesado fosse o crime que ele cometesse, o romano não era condenado à cruz. Um romano não era. Só pessoas não romanas eram condenadas à cruz. Mas Jesus, o eterno Deus, aqui se fez homem,
para levar toda essa indignidade por amor a mim e a você. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque se não fosse esse sacrifício de Jesus na cruz, o que seria de cada um de nós? Seríamos condenados ao lago de fogo e enxofre, que está destinado a todos aqueles indignos que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas que bênção que nós podemos, não só hoje, mas em muitos outros momentos já tivemos, e creio que talvez a gente pode ter muitos outros momentos ainda, se Jesus não voltar, de adorar a esse Cordeiro que é digno, porque morreu na cruz por mim e por você, e nos comprou com seu próprio sangue. E Pedro então é chamado a levar esta mensagem até Cornélio, e ir até aquela cidade de Cesareia, uma das cidades importantes daquela época, para levar esta mensagem. E aí, amados, nós vemos esse último passo nesse processo que Deus designou: leve o Evangelho de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O começo dos confins da terra é quando Pedro chega à casa de Cornélio para anunciar Jesus. Esse é o começo dos confins da terra, porque é o avanço agora do Evangelho aos gentios, aos ímpios, aos considerados indignos, aqueles que não faziam parte desse primeiro grupo, porque até os samaritanos, mesmo tendo a rixa com os judeus, mas eles eram considerados uns judeus misturados. Mas agora não, o Evangelho chega para os gentios, para os ímpios, para os considerados indignos. Eu e você fomos considerados indignos, mas nós agora somos tornados dignos, não por nosso mérito, não porque fazemos algo para Deus, não porque somos bons, porque alguns até dizem, né? Não, eu faço isso, eu faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Não, Senhor. Lá no lago que arde com fogo e enxofre, vai ter muitas pessoas boas. Talvez foi um bom pai, foi um bom filho, foi um bom marido, uma boa esposa, pagou os seus impostos, fez tudo certinho. Mas se negou Jesus, se não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, não foi tornado digno. Meus amados irmãos, eu e você somos convidados, primeiro, a reconhecer que somos indignos e precisamos de Jesus. Se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer hoje, a dizer: Senhor Jesus, até hoje eu caminhei como indigno, como não merecedor, mas eu quero viver debaixo da graça e da bênção do Senhor a partir de hoje. Eu quero abrir mão dos meus desejos, pelo desejo e pelo sonho do Senhor, aquilo que o Senhor quer para mim. Sonho entre aspas, tá? Deus não sonha não. Sonho numa linguagem nossa aqui para a gente entender. Mas o projeto de Deus para nós. Mas aquele que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador é chamado a olhar para todas as pessoas que estão ao redor, e até mesmo aquelas que eu e você consideramos indignas, e clamar ao Senhor por elas, a levar o Evangelho para elas, seja quem for essa pessoa, independente de quem ela seja, independente do estado que ela esteja, independente talvez da miséria que você considera que ela esteja, mas nós somos chamados a levar o Evangelho. Pedro entendeu isso. Agora, amados, apenas um exercício de imaginação. Pense comigo se Pedro fica pensando: isso aqui deve ser um delírio meu, eu estava com fome demais, a comida estava demorando a ficar pronta, isso é a ideia da minha cabeça. Não, que isso, o anjo de Deus aparecer para Cornélio. Cornélio não é dos judeus, Cornélio é de um outro povo lá, dos indignos.
Não, isso é coisa dele lá, não. Se há esse tipo de pensamento, o evangelho ia chegar para Cornélio, irmãos? Humanamente falando, não. Mas algo me chama a atenção nessa história. Cornélio está em oração. Cornélio está vivendo uma vida de piedade, de busca da vontade de Deus. Pedro também está em oração. Então a oração é algo importante para nós entendermos qual é o propósito de Deus. E aí eu pergunto, como está a minha vida de oração e como está a sua vida de oração? Ah, eu não consigo orar, Natanael. Comece falando para Deus: Senhor, eu não consigo orar não. Vou ficar aqui até o Senhor falar algo para mim, como que eu devo orar. Comece a falar com Deus, comece a orar. Não consigo abrir a Bíblia, não consigo nem colocar uma pregação na internet lá para mim ficar assistindo, não consigo. Meus amados irmãos, nós vemos que ambos estavam em oração, ambos estavam buscando a vontade de Deus, ambos estavam se derramando diante de Deus, ambos estavam desenvolvendo uma vida de piedade. E é nesse momento que Deus então se revela tanto para Cornélio, quanto na outra cidade, bem distante, Deus se revela a Pedro. E Deus então faz com que esse encontro aconteça. O encontro de alguém que está querendo uma resposta, com alguém que é chamado por Deus para levar esta resposta. Deus usa homens imperfeitos e falhos, homens limitados. E assim Deus chama eu e você, pessoas limitadas, a levar esse evangelho. Uma visão, agora uma nova visão. Não é nem o óculos, que talvez tenha algum arranhado, alguma mancha aqui, alguma sujeira, está precisando de colocar aquela borrachinha de novo que está ferindo aqui. Não é esse tipo de visão, é a visão do reino, uma visão para uma missão, porque eu e você estamos aqui porque Deus quer nos usar na missão dele, missão de compartilhar Jesus com outras pessoas, seja na sua rua, na sua casa, na sua família, ali ou lá em outro lugar bem longe, enfim, nós somos chamados a uma missão. Se você não tem missão, então está na hora de partir para a eternidade. Alguém quer ir agora? Se nós estamos aqui, se Deus está permitindo eu e você continuarmos aqui ainda, é porque nós temos uma missão. Quando eu falo de missão, irmãos, não é você colocar aquela ideia assim, é um missionário que vai lá para o outro lado do mundo e vai sofrer, e vai passar isso, aquilo, vai chegar com aquele testemunho. Não é isso, irmãos. É isto também, porque alguns Deus vai chamar para outros lugares, para longe daqui, para outros países. Ontem mesmo a gente estava num seminário de batalha espiritual ali em Vila Velha, e o Eliezer, ele é um dos que começou a missão dos ciganos, junto com o Igor e o pastor Arnaldo, os três, o triozinho lá, né, que a gente brinca, que saíram pelas ruas de Curitiba, e começou a encontrar árabe, começou a encontrar japonês, começou a pregar com um, com outro, e aí viu o cigano e começou com os ciganos, e o trabalho que mais desenvolveu na época foi com o cigano há 20 anos atrás. O pastor Eliezer estava mostrando para nós, porque desde essa época ele começou a trabalhar com povos não alcançados. E meus irmãos, ontem ele disse para nós, de 20 países, Oriente Médio, Norte da África, ele citou 2 da África, alguns países ali da Ásia, enfim, 20 países, que hoje precisa de missionários, hoje. E o desafio, irmãos, é grande. Vocês lembram que o pastor Arnaldo falou aqui?
Quem lembra a quantidade de povos não alcançados? Um irmão cita aí para nós. Sem ser o pessoal do Ministério de Missões, hein? 7.000. Para ser mais preciso, 7.406, a última estatística do site Joshua Project, 7.406 povos catalogados que ainda são considerados não alcançados, 7.000. E algo que me chamou a atenção numa fala do Eliezer ontem, é que se a nossa igreja decidir, tem um povo não alcançado na Índia, vão enviar Nina e Miqueias para lá. Melissa vai também. E a gente fala assim, vão enviar Miqueias, Nina e Melissa para o norte da Índia, para um povo. Meus irmãos, se a gente achar que isso, a gente está contribuindo muito para a pregação do Evangelho lá na Índia, eu te digo que isso é praticamente nada. Louvado seja Deus pelo Miqueias e Nina e Melissa que a gente está enviando. Dona Lédia não vão deixar aqui para fazer comida para nós. Brincadeira. Sabe por quê? Se o Miqueias, Nina e Melissa chegar lá, no norte da Índia, eles vão ser obrigados a pregar o Evangelho para 100 milhões de pessoas, metade dos brasileiros. Um casal para pregar o Evangelho para metade dos brasileiros. Você já pensou o que é isso? Juninho e Amanda, já pensou o que é isso? Giovanni, já pensou o que é isso? Um casal para 100 milhões de pessoas, porque na Índia é 1.200.000 pessoas, 1.200.000 pessoas, e a maior parte desses 7.000 povos, 7.400 povos, eles estão na Índia. Então o desafio da missão ainda é grande, ainda é desafiador. Mas um dado estarrecedor que eu ouvi ontem, mais ainda, presbítero Odaí, é que 96% do din-din do povo evangélico, 96% do povo evangélico do mundo inteiro, ele é usado nos países e nos lugares onde Jesus já é conhecido. Eu pergunto, onde está a nossa prioridade? Se 96% do dinheiro a gente usa onde Jesus já é conhecido, hein? Será que nós estamos preocupados em ver essas pessoas alcançadas por Jesus? Em ver os refugiados que estão morando aqui em Cariacica alcançados por Jesus? Os sertanejos, os ribeirinhos, os quilombolas, os surdos? Será que os nossos investimentos estão realmente pensando nessas pessoas que ainda não ouviram de Jesus? Ou essas várias etnias espalhadas pelo mundo? Onde está o seu coração? Está o quê? O seu tesouro. Onde está o nosso tesouro? No aqui e agora, ou naquilo que é eterno? No que vai ser passageiro e vai ser destruído pelo fogo, ou naquilo que vai durar pela eternidade? Meus amados irmãos, nós precisamos, vou usar uma expressão aqui, mas entendo o que eu estou falando, nós precisamos nos converter. Você fala assim, não, eu já sou convertido, mas seria renovar essa conversão. Nós precisamos ter o Senhor como uma prioridade maior de nossa vida, se ainda não temos. Nós como igreja precisamos ter Deus como uma prioridade maior. Nós precisamos olhar para os indignos que estão na praça, que estão nas ruas, que estão nosso local de trabalho, as pessoas que nos rodeiam. Nós precisamos compartilhar de Jesus com essas pessoas. As pessoas estão clamando, as pessoas estão precisando, mas nós devemos fazer isso não só porque elas estão precisando e estão clamando,
Mas a motivação principal, porque eu e você devemos compartilhar de Jesus e romper essas barreiras que Pedro rompeu e outras que talvez nós estejamos enfrentando, a barreira do medo, a barreira do comodismo, a barreira da vergonha, a barreira da falta de organização nossa, de organizar o nosso tempo, enfim, todas essas barreiras nós precisamos romper. Não é só porque o fulano precisa ou necessita ou ele é um coitado, não. A motivação principal para nós realizarmos a obra de Deus é porque Ele deseja ser adorado entre todas essas etnias e povos da terra. Então, quanto mais pessoas conhecerem Jesus, mais Jesus vai ser adorado. O que o inimigo quer fazer é nos distrair. Não foi assim que ele fez com Eva? Distraiu Eva. Fez ela cobiçar algo que até então ela não tinha cobiçado. Lá naquele jardim, Eva já estava convivendo com aquelas frutas todas já há um tempo. A Bíblia não fala se era 10 anos, se era 20 anos, se era 50 anos, se era 100 anos que Adão e Eva estavam ali naquele jardim contemplando todas aquelas frutas e todas aquelas árvores. O certo é que existia uma comunhão de ambos com Deus, porque a Bíblia nos fala que todo finalzinho de dia, Deus estava ali batendo um papo com Adão e Eva. Um certo dia, Satanás, através da serpente, faz Eva cobiçar algo, distraindo ela com uma pergunta, para tirar o foco do projeto de Deus. E assim Satanás está fazendo hoje, nos colocando em muitas coisas e muitas situações, e colocando coisas no nosso coração, para que nós nos afastemos do projeto de Deus. E às vezes Satanás está dizendo para cada um de nós: você não presta, você não serve. Para que você está na igreja? O que você está indo lá fazer? Por que você está buscando? Você é pecador, você é um hipócrita, você é isso, você é aquilo. Meus irmãos, eu costumo dizer que Jesus, Ele não desperdiçou nem uma gotinha mínima de sangue, Ele não desperdiçou, não foi à toa o sangue que Ele derramou, o sangue dEle, derramado ali naquela cruz, e levar sobre si a ira que era para todos nós, é algo grandioso, por amor a mim e a você. Vamos cumprir a nossa missão, uma nova visão e uma missão a ser cumprida. Que você busque em Deus: Senhor, de que forma o Senhor quer me usar no teu reino? De que forma o Senhor quer me usar no meu trabalho? De que forma o Senhor quer me usar nessa família que eu estou inserida, que o Senhor me deu? De que forma o Senhor quer me usar no meu bairro, na minha igreja, na missão do Senhor, aqui ou ali ou em outro lugar? Me mostre qual é o passo que eu devo dar nesse projeto que é do Senhor para a minha vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça.